Olá, graça e paz, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Paulo César, sou pastor da Igreja Verbo da Vida em Londrina, seja bem-vindo, amém? Hoje quero transmitir uma palavra hoje para vocês, na verdade da continuação a um assunto que eu falei já no culto anterior, a respeito de crescimento espiritual. E aí, como está o seu crescimento espiritual? Sabe, irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre as fases do crescimento nosso em Deus, amém? E eu quero usar em paralelo as fases de crescimento de uma pessoa, né? Ela nasce, uma recém-nascida, se torna uma criança, né? Vem a sua idade de ser menino, menina, né? A sua juventude, e chega um momento que ela se torna uma pessoa adulta. Bom, e o nosso crescimento espiritual? Será que ele nasce? Será que ele acontece também dessa mesma maneira? Eu quero te dizer que sim. Amém? Porque aquele que aceita Cristo, ele é um recém-convertido, né? Ele é uma pessoa que ela ainda não tem, vamos dizer assim, a experiência, todo o conhecimento de quem é Deus na vida dela. Pelo fato dela ter experimentado como Deus é bom na vida dela, ela decidiu abrir o seu coração e permitiu com que o Espírito Santo pudesse ministrar no coração dela. Não é verdade? E assim ela confessa Jesus e ela nasce. Amém? Bom, vamos ler alguns textos a respeito dessa primeira fase, né, da infância. Vamos dizer assim, daquele que é recém-convertido, né? Pedro diz em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, ele diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Interessante isso, não é? Pedro ele fala para que aquela pessoa, a partir desse momento agora, ela deixe aquelas coisas ruins, né? Ele fala hipocrisia, o engano, a inveja, né? A maledicência, ou seja, comportamentos dos quais não fazem parte da vida cristã. Amém? E ele fala para que, como um recém-nascido deseja tanto o seu leite, né, genuíno, né, o primeiro alimento do recém-nascido, assim também devemos ser, que a gente possa desejar o nosso alimento espiritual, para que por meio dele possamos crescer para a salvação. Porque agora que provamos que o Senhor ele é bom. Amém? Deus é bom, não é verdade? Deus é maravilhoso, irmãos. E é interessante porque, de fato, né, aquela pessoa que se inicia na sua caminhada cristã, ela entra nesse estágio, né? E como uma criança recém-nascida, ela se torna dependente, né? Dependente de quem? Dependente da sua liderança, dependente de outros cristãos mais maduros. Amém? Ou seja, pessoas das quais podem estar influenciando a vida dela, podem estar trazendo ensinamentos para ela, né? Pode estar pegando na mão dela e ajudando ela a se conduzir, não é? Porque não é da noite para o dia que a gente talvez pare de mentir, ou não é da noite para o dia que a gente pare de falar coisas erradas, né? Maledicência. Não é? Porque naquele momento que eu aceitei a Cristo, de fato, eu sou uma nova criação. Paulo fala isso também na carta aos Coríntios, não é verdade? Eu sou uma nova criação, ou seja, o meu espírito ele é recriado, ele é religado em Deus. Mas os meus comportamentos não, os meus pensamentos, a minha maneira de agir, ainda não. E elas começam a entrar num processo de serem aperfeiçoadas em Deus. Amém? 2 Coríntios 5:17 fala isso que eu comentei agora há pouco com vocês. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Né? Então, como uma criança recém-nascida, a gente precisa saber o que é de novo agora nas nossas vidas. Amém? O meu espírito ele é recriado. Como é esse negócio agora? Eu preciso aprender a orar. São perguntas que todo recém-convertido ele faz, ele não deve se envergonhar disso, pelo contrário, ele deve sempre desejar isso, desejar buscar o entendimento, desejar buscar o conhecimento em Deus, em como eu devo me comportar, como eu devo ser. Amém? Cristo nos ensinou isso, e de uma maneira maravilhosa. Amém, irmãos?
nos ensinou através da sua vida, pelas suas ações, pelos seus atos. Amém? Um outro ponto também que eu quero falar para você é a respeito da inocência. Uma criança, né, um recém-nascido, ela é uma pessoa inocente, né? Ou seja, ela não tem malícia sobre determinadas coisas ainda. Ela tem um coração puro, um coração genuíno, não é verdade? E essa também é uma característica daquele recém-convertido. É interessante porque essa inocência, essa pessoa ela sempre deve buscar isso. Amém? Ela sempre deve cultivar, ela sempre deve manter isso no seu coração. E mais para frente eu quero ler um versículo com vocês que fala um pouco mais sobre isso. Mas aquele recém-convertido, ele nesse momento, ele é essa pessoa inocente, né? Ou seja, ela não tem malícia, ela não consegue perceber aquilo que é bom ou aquilo que talvez não seja muito bom para ela. Ela não consegue discernir determinadas coisas, né? Ela não consegue ainda perceber com muita clareza a respeito das coisas espirituais. Amém? Eu quero te dizer, se você já passou dessa fase, você já é uma pessoa já que tem capacidade de ensinar outras pessoas na sua caminhada, na sua iniciação, né? Eu quero te encorajar a sempre fazer isso. Amém? Por quê? Porque somos um corpo. E o corpo ele cresce de maneira uniforme. Amém? Talvez você se acha, por exemplo, as pernas no corpo de Cristo. Um exemplo, né? Imagina que um irmão que se converteu, né, ontem, ele, vamos de certa maneira, talvez ele seja os braços ou os dedos. Enfim, quero só trazer um exemplo para você. Olha só, se você se desenvolve bem e não ajuda o seu irmão a se desenvolver, eu quero te dizer que o corpo de Cristo ele vai ficar defeituoso. Por quê? Porque as pernas vão se fortalecer cada vez mais, mas os braços não. Por quê? Porque não tem alguém ainda que ensine eles. Amém, irmãos? Então precisamos investir nos recém-convertidos. Amém? Precisamos investir tempo na vida dessas pessoas. Mesmo que elas errem, mesmo que elas falhem. Sabe? Porque é o início da caminhada delas. Elas ainda não conseguem perceber com uma clareza espiritual sobre essas coisas. Amém? Então realmente a gente às vezes tem que pegar na mão, tem que suportar, né? Tem que ajudar. Amém? Por quê? Porque somos corpo, somos uma família. Amém? E andamos unidos, andamos em unidade. Amém, irmãos? Nunca se esqueça disso. No crescimento espiritual precisamos ter isso dentro das nossas mentes, precisamos nos fortalecer, somos um corpo, andamos em unidade, devemos suportar uns aos outros. Amém? Existe um ponto sim, né, do qual você fala, olha, eu não consigo mais te ajudar. Mas sabe, irmãos, se é um recém-convertido, irmãos, investe tempo nele. Amém? Gaste tempo, ore com ele. Amém? Compartilhe com ele as bênçãos que você tem vivido, compartilhe com ele os escapes que Deus tem te livrado. Amém? Os livramentos. Amém, irmãos? Então é isso, vamos investir tempo na fase que cristãos hoje em dia eles estão vivenciando, né? Amém? Um outro ponto também que eu quero falar a respeito ainda dessa fase, né, é a ignorância. Eu quero que você entenda a ignorância não como sendo algo pejorativo, não, mas ignorância como sendo a falta de conhecimento, a falta de entendimento sobre determinados assuntos. Crianças, elas são ignorantes em determinados assuntos, em determinados aspectos, não é verdade? E às vezes elas se comportam como crianças, né? Então, assim, irmãos, a questão da ignorância é o seguinte: precisamos gastar tempo com essas pessoas, precisamos ensiná-las, amém? A que elas não sejam mais ignorantes, a que elas ainda consigam manter a sua inocência, né? Mas tendo malícia naquilo que realmente deve ter, amém, irmãos? E que elas sempre sejam alimentadas, amém? É interessante porque essa fase da ignorância ela acaba passando também para a fase da meninice, né? Eu quero usar essa palavra e nessa fase da juventude, né, da meninice, crianças elas acabam sendo também ignorantes ainda, né? Por quê? Elas ainda não têm as suas faculdades ainda muito bem fundamentadas dentro delas, né?
Elas ainda não conseguem discernir determinadas coisas, né? E na ministração anterior eu trouxe um exemplo, eu gostaria de citar ele agora aqui nesse momento para você, para que a gente pudesse compreender algo com um pouco mais de profundidade durante essas etapas. Imagina uma criança, quando o pai dela coloca ela de frente lá para o volante, lá sentada no carro, dá uma voltinha com ela. E essa criança ela fica muito empolgada porque ela acredita que é ela que está dirigindo, não é verdade? Mas sabe, irmãos, ela é uma criança, né? E se você tirar ela dali e envolver ela com outra coisa, rapidamente ela se esquece daquilo. Mas sabe, ela vai chegando numa fase da vida dela, vamos imaginar ali nos seus 16 anos, nos seus 15 anos, talvez nos 14, né? O sonho dela é ter um carro, o sonho dela é dirigir, né? E às vezes o pai chega e fala para ela, olha, às vezes não, deve sempre falar, tá bom, pais? Filho, não está na hora. Por quê? Primeiro você tem que chegar à sua maioridade. Aos 18 anos de idade você pode iniciar um processo de habilitação e se tornar habilitado a conduzir um carro. Aí sim, eu vou te permitir dirigir o carro, né? E com certeza eu acredito que você vai gostar muito dessa experiência. Mas agora nesse momento não. Mas aquela criança, ela fica querendo aquilo, não é verdade? Mas ainda não é o momento. Por quê? Pela nossa lei brasileira, é necessário que ela chegue até os 18 anos de idade para iniciar o processo de habilitação. Não é? São fases, amém, irmãos? Sempre entenda isso, na nossa caminhada cristã também são fases das quais a gente vai vivenciando e desfrutando delas. Amém? É importante que a gente compreenda com clareza as fases do nosso crescimento espiritual. E em qual fase eu estou nesse momento, né? Agora, continuando para aquele exemplo, imagina não mais criança, né? Um jovem já, um adulto, ele já atingiu a sua maioridade, ele pôde tirar a carteira de habilitação dele, agora ele pode conduzir. E imagina esse jovem quando ele chegou lá nos seus 40 anos de idade. Aí eu quero que você reflita um pouquinho, talvez você já esteja nessa idade, mas eu acredito que você vai conseguir entender o que eu quero te trazer, para que a gente consiga ampliar os nossos horizontes. Amém? Olha só, aos 40 anos de idade, talvez ela olhe para a sua carteira de habilitação, né, lá nos seus 40 anos de idade, né, e olhe, nossa, olha quanto tempo já se passou daquele tempo que eu queria ter a minha carteira de habilitação, mas o meu pai não me permitiu ter. Aí eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho, pelo ponto de vista dessa pessoa, talvez caso você ainda não esteja ainda numa idade próxima a essa. Sabe, irmãos, hoje eu, né, aos meus 40 anos de idade, eu tenho um entendimento de que dirigir a habilitação é algo assim mais sério, né? Existe vamos dizer assim, uma diligência maior minha, uma atenção maior minha, né? Ou seja, eu olho já com outros olhos, diferente quando eu olhava aos 16 anos de idade, que eu ainda não poderia dirigir, que eu ainda não tinha minha carteira de habilitação. E também não é da mesma maneira com que eu olhava aos 18 anos de idade, aos meus 20 anos de idade, quando eu já pude dirigir, quando eu já tive o meu carro, né? E nem também aos meus 30 anos de idade, mas hoje aos 40 eu consigo ver as coisas com uma perspectiva diferente. Amém? E sabe, irmãos, eu quero te dizer, é nisso que o Senhor deseja com que a gente chegue, né, a uma varonilidade. Amém, irmãos? Mas sabe, como meninos, às vezes somos ignorantes. Por quê? Porque a gente só olha uma parte, né? Às vezes a gente não consegue abrir o nosso coração e permitir com que o Senhor ele nos instrua com mais profundidade, com mais riqueza, né? Com mais firmeza da palavra dele, sobre o caráter dele. Amém? Sobre o que ele deseja para as nossas vidas. E às vezes a gente está igual meninos, né? É interessante Paulo falando em Efésios, capítulo 4, versículo 14, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Crianças são estáveis, né? Crianças, uma hora ela quer estar num lugar, outra hora ela quer estar em outro, como Paulo falou, né? Não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados
para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Amém? Não é esse o desejo do Senhor, sabe? Existe um momento que a gente passa assim por essa fase, mas não é o desejo do Senhor que a gente fique estagnado naquela fase. Não é o desejo do Senhor que a gente fique somente tomando um leite espiritual, mas não, Ele quer dar alimento sólido para nós. Amém, irmãos? Eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, né? Instabilidade. É nessa fase que devemos começar a colocar uma força maior da nossa parte para desenvolvermos nossa fé santíssima. Tempos de comunhão com a palavra e oração irão fortalecer a nós para que possamos e consigamos passar desses estágios. Amém, irmãos? Sabe, tempo com Deus, gastando ali, e colocando realmente força, sendo diligente, né? Sendo perseverante. Amém, irmãos? Para quê? Para que a gente consiga passar dessa fase, não é verdade? Um menino, às vezes você passa uma tarefa para ele, inicialmente ele tem uma empolgação muito grande, ele executa ele inicia a execução daquela tarefa, mas chega num momento que ele para e ele se distrai e quer fazer outra coisa. São coisas de meninos, né? É coisa de menino, é essa maneira com que o menino se comporta. Amém? Sabe, irmãos, não é esse o desejo de Deus. Vemos aqui essa exortação da parte de Paulo, para que não sejamos mais como meninos. Um outro ponto também que eu vejo dentro desse versículo que Paulo fala, é a respeito da curiosidade, né? Menino é curioso, não é verdade? Menino é muito curioso, né? E sabe, irmãos, a curiosidade, em parte, ela é muito boa, né? Por quê? Porque ela nos permite a conhecer coisas novas. Mas sabe, irmãos, uma curiosidade em excesso pode trazer danos para as nossas vidas. E um cristão que ele ainda está nessa fase ainda, sabe, de querer sempre estar experimentando coisas novas, ele tem que tomar um certo cuidado. Ele tem que fazer com que a palavra crie base dentro dele. Ele tem que fazer com que essa palavra, ela gere, né, alicerce, ela cria uma base dentro dele. Amém? Para quê? Para que ele se permaneça fortalecido e alicerçado nas doutrinas que vêm da parte de Cristo. Amém? Que ele não seja enganado. Por quê? Como o texto disse, existem pessoas que realmente elas têm essa intenção de pegar pessoas que ainda não têm um entendimento espiritual sobre determinadas coisas e induzir elas ao erro. Não é esse o desejo que vem da parte do nosso Pai. Amém? E cabe a nós crescermos em Deus para que não sejamos enganados. Então, continue se fortalecendo, continue gastando tempo, investindo tempo, né, como eu falei, em oração, na leitura da palavra. Amém? Com certeza você vai conseguir se fortalecer cada vez mais. Você vai construir a sua casa na rocha. E pode vir tempestades, pode vir vento forte, que não vai conseguir tirar ela do lugar, que não vai derrubar suas paredes. Por quê? Porque você está alicerçado em algo que é sólido. Amém? Não é em algo que é volátil, que é leve, né? Que qualquer vento que bate desmorona, né? Não, irmãos. Precisamos estar fortalecidos e alicerçados no Senhor. Amém? Na sua palavra, na sua lei. Amém? A sua lei é perfeita. Amém? A lei do Senhor se resume no amor. Sabe? Invista tempo lendo a respeito do amor. 1 Coríntios capítulo 13. Invista tempo. Medite um pouco. Né? Tente entender e compreender por que o amor não se ensoberbece. Procure entender por que o amor ele não arde em ciúmes. Amém? Eu acredito que crescimento chegará sobre sua vida. O Espírito Santo habita aí dentro. Ele te fará lembrar das coisas que Cristo tem dito. Amém? Ele é o seu ajudador, ele é o seu consolador. Amém, irmãos? Um outro ponto também que eu quero falar sobre a tagarelice. Criança fala muito, não é verdade? Poxa, se deixar a criança fala o dia todo, né? Fala a noite toda. Sabe, irmãos, e às vezes determinados cristãos eles estão falando muito. Eles acabam tropeçando, eles acabam falando maledicência. Eles acabam falando mais deles do que dos outros. Ou seja, eles deixam de estimar o seu próximo, mas fica somente falando e exaltando as qualidades deles. Amém? Olha, isso daí é comportamento de criança. Amém?
Receba essa palavra, irmãos, como sendo uma palavra pastoral, amém? De ensino para a sua vida. Um outro ponto também que, às vezes, quando a gente fala muito, é a questão das brincadeiras, amém? Às vezes, pessoas com um comportamento muito brincalhão, né? Gosta de contar piada, às vezes gosta de ficar fazendo gracinhas e coisas assim. Sabe, irmãos, não é errado o cristão contar piadas, não é. Sabe, Deus é um Deus alegre, amém? Mas é importante que o cristão ele saiba o momento certo de determinadas coisas, né? E principalmente nesse momento das brincadeiras. Existe um velho ditado que eu acredito que você deva conhecer ele lá da sua juventude, né? Lá daquele tempo de meninice, é que, olha, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada, né? Poxa, olha só, que coisa ruim, não é verdade? Poxa, eu perder um amigo, eu perder alguém que eu estimo tanto por causa de uma brincadeira, que depois que eu falei passou, no dia seguinte ela já não existe mais. Mas aquela pessoa a quem eu sempre tive um relacionamento, né, firme, legal com ela, eu vou deixar de ter e manter esse relacionamento por causa de uma piada, por causa de uma brincadeirinha, amém? Então, sabe, irmãos, como cristãos maduros, devemos ter essa malícia, né, para poder discernir as coisas no momento certo. Precisamos ter a inocência de sermos como crianças, amém? No amor, no trato com o próximo, amém? Quero citar Provérbios capítulo 10, versículo 19, diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente, amém? Continue lendo Provérbios, você vai ver que Provérbios ele fala muito a respeito dessa sabedoria que devemos ter, amém? De buscar o conhecimento. Muito também a gente vai ver a respeito do falar, da nossa língua, não é verdade? Que realmente precisamos domar ela, amém, irmãos? Mas, encerrando essa parte da fase do recém-nascido e também da fase da criancice, né, do tempo de criança, perdão, eu quero falar um pouco agora a respeito de varonilidade, né? Ou seja, alcançar aquela estatura de varão, alcançar a maturidade, chegar à idade adulta, amém, irmãos? E é interessante que na idade adulta é completamente o oposto da idade de criança, né, da idade do recém-nascido. Por quê? Porque o adulto ele já chegou e já conseguiu formar bases sólidas dentro dele. Amém? Então ele já não coloca mais o dedo na tomada por curiosidade, não é verdade? Ele já não fica dando birra porque ele não conseguiu ter algo que ele gostaria naquele momento, né? Ou porque não deu certo, amém? Mas uma pessoa que já é madura, uma pessoa que já é adulta, ela consegue lidar com seus sentimentos, amém? Diferente de uma criança, né? Ela já consegue ter senso de responsabilidade mais apurado, amém? Ela vamos dizer assim, ela é uma pessoa autônoma, ela é uma pessoa independente, ela consegue lutar pela sua sobrevivência, mas sabe, irmãos, ela consegue enxergar isso de uma maneira diferente. Por quê? Não sendo somente independente, mas interdependente, né? E é interessante porque é nessa tecla que eu vejo sempre as cartas, né? Seja as cartas de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro também aqui no Novo Testamento, eles sempre falando a respeito disso, sabe? A gente precisa ter essa consciência de que somos dependentes, somos um corpo, amém? Não é porque eu cresci, que eu me tornei adulto, que agora eu vou fazer de qualquer jeito, ou que eu vou fazer só do meu jeito, e é do meu jeito que está certo, não, né? Mas o cristão espiritual, né? O cristão que cresceu espiritualmente, né? Aquele que atingiu a sua idade adulta, ele consegue discernir melhor as coisas, amém? Ele tem essa autonomia, né? Ele tem essa dependência, mas ele consegue se comportar de maneira interdependente também, ou seja, precisando dos seus irmãos, amém? Buscando compreender, né? É interessante porque isso daí faz com que ele possa também ajudar aqueles que estão lá naquela fase inicial. Ele consegue ir lá, compreender a situação daquela pessoa e consegue trazê-la para perto, né? Vim fortalecendo ela, vim ajudando ela. Amém? Esse é o desejo de Deus.
Esse é o desejo do nosso Pai, amém? Que possamos crescer espiritualmente, amém? Que chegamos à estatura de varão perfeito, amém? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: assim ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de estatura da plenitude de Cristo. Sabe, irmãos, é possível chegar lá. Paulo falou. E o Senhor Jesus Cristo, ele estabeleceu os apóstolos, ele estabeleceu mestres, profetas, ele estabeleceu os 5 dons ministeriais. Para quê? Para que possa fortalecer todo cristão, para que ele possa me fortalecer, para que ele possa te fortalecer, a que a gente consiga desenvolver o nosso serviço cristão. Amém? E ele ressalta, né, nos versículos finais que eu li aqui, é que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento, ou seja, para que chegue mais sabedoria dentro do nosso coração, amém? E cheguemos à maturidade, olha só, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. É possível atingir a estatura da plenitude de Cristo. Como? Se tornando maduro, se desenvolvendo na sua fé, se desenvolvendo no conhecimento do Senhor, experimentando cada dia mais o quanto Ele é bom na sua vida. Amém? Desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém, irmãos? O Espírito Santo habita aí dentro de você e esse é um dos papéis dele, né, dentro da sua obra, dentro do seu ministério. Te fortalecer, me fortalecer. Amém? De uma maneira individual, de uma maneira pessoal e única. Amém, irmãos? Quero falar um pouquinho mais para vocês a respeito daquela inocência, né, que eu falei, que devemos cultivar ela durante toda a nossa etapa cristã, né? É vital para as nossas vidas, amém? Precisamos dela em todas as etapas da nossa vida, essa inocência. E Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz assim, ó: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde o fato que nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Amém? Então essa inocência que vai ser como se fosse um alimento, né, para que a gente mantenha essa nossa confiança em Deus, como ela foi lá naquele início, né? A partir daquele momento que eu experimentei, eu vi que Deus é bom. Amém, irmãos? Então a inocência, ela realmente me ajuda nisso. Amém? Precisamos ser inocentes. E 1 Coríntios capítulo 14, olha só o que Paulo fala no versículo 20. 1 Coríntios 14, 20. Diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, mas na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sedes homens amadurecidos. Maravilhosa essa instrução, não é verdade? Olha só o quão rico é esse versículo para as nossas vidas e para que a gente consiga compreender com clareza a respeito das etapas da nossa vida cristã, não é? Do nosso crescimento. Amém? Que não sejamos meninos no juízo, mas adultos no juízo. Porém, crianças na malícia. Amém? Ou seja, manter este coração inocente e puro. Amém, irmãos? Com certeza você não vai ser enganado. Talvez você pense que seja, mas não, existe um Deus que está por você. Amém? E que te livra de todo o mal. Amém, irmãos? E que cuida de você e está do seu lado. E a cada momento que você se coloca, que você inclina os seus ouvidos espirituais para poder escutar a voz dele, ele sempre fala contigo no seu coração, no seu homem interior. Amém? Um outro aspecto também que existe, ele é muito forte para um adulto, é a paciência. Né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 14 diz assim: irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados
Encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Olha só, advertir aqueles que andam na indisciplina, que encorajem aqueles que estão desanimados, que ajudem aqueles que estão fracos, mas que seja paciente com todos. Paciência é com todos, irmãos. Não é só com alguns, não. Amém? Paciência é um fruto do Espírito, né? E talvez você possa falar, olha, eu tenho dificuldade de ser paciente com determinadas pessoas. Pode ser que você tenha dificuldade, mas é possível. Amém? É possível. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. E se você deseja andar no Espírito, você não vai satisfazer os seus desejos carnais. E o fruto do Espírito vai permitir com que saia de você paciência. Amém? Paciência é uma das características do fruto do Espírito, né? E é engraçado como uma criança e um bebê facilmente se irritam, irmãos. Facilmente se irritam, né? Facilmente ele perde a paciência dele. Por quê? Porque ele não consegue lidar com as suas emoções. Ele não consegue lidar com aquele momento ali, né? Com as suas ansiedades. Mas um adulto já consegue, não é verdade? Um adulto já sabe o tempo certo de ter determinadas coisas. Ele já sabe já o momento certo de que determinada semente que ele lançou, ela vai frutificar na vida dele. Por quê? Porque ele é um homem maduro. Porque ele confia no Senhor. Porque lá desde o início ele tem mantido essa inocência confiando no Senhor. Amém? Quer aprender a ser paciente? Sempre confie em Deus. Nunca coloque suas expectativas e toda a sua confiança nas pessoas, mas sempre em Deus. Amém, irmãos? Deus é bom. Tá bom? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E o próximo ponto que eu quero falar para vocês, o último, é a respeito da constância, né? Cristãos maduros são constantes. Constância é manter firmes naquilo que você está fazendo, não é verdade? Se eu comecei a fazer determinada coisa, eu vou me manter constante a conseguir ela. Amém? Cristãos maduros são constantes, né? Eu quero ler uma passagem de Pedro, eu achei ela muito bacana, gostei muito dela. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 ao 16. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Isso é Pedro deixando uma palavra para esse grupo de pessoas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Amém? Ou seja, Pedro ele se manteve constante, né? Ele não veio somente para poder, vou falar algo aqui para vocês aqui e vou lá para outro canto e depois esqueci vocês. Não, Pedro ele era sempre constante com aquelas pessoas a quem Deus confiou na vida deles. Amém? E é interessante isso, né? Pedro fala que vocês sejam capazes de lembrar dessas coisas. Ou seja, Pedro sempre repetindo para eles. Amém? Em Atos capítulo 20, versículo 22 e 24, Paulo fala algo também que é muito interessante. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera cadeias e tribulações, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Amém? Olha, existem dificuldades, talvez o dia hoje não seja o dia bom para você, mas eu quero te dizer, continue constante, continue confiando no Senhor. Amém? Continue se empenhando nele, continue investindo tempo em oração, continue declarando a palavra dele na sua vida, porque certamente você conseguirá. Amém, irmãos? Certamente você conseguirá. O Senhor já te garantiu tudo isso, não é verdade? Olha, Jesus venceu todo o principado, toda a potestade. Não existe nenhum nome que está acima do nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todos os nomes.
Amém? Não existe nada, irmãos, e às vezes eu gosto de falar, não existe cão dos infernos que tire a minha paciência, sabe? Não existe cão dos infernos que vai me tirar daquilo que eu desejo em Deus. Amém, irmãos? Porque eu sempre quero me manter constante, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, irmãos, e se estamos alicerçados em Jesus, se temos a consciência e exercemos a autoridade que Ele nos deu pelo seu nome, irmãos, conseguiremos encontrar forças para que nos mantenhamos constantes naquilo que estamos fazendo. Amém? Nessa nossa caminhada. Sabe, é isso que motivava Paulo continuar nas suas viagens missionárias. É isso que motivava Pedro também continuar nas suas viagens missionárias. É isso que motivava e sempre motiva e motivará todos os cristãos. E com isso, podemos a cada dia desfrutar da presença dele, compartilhar com ele aquilo que temos dificuldade, aquilo que ainda talvez não entendemos bem. Amém? E com certeza ele nos instruirá. Com certeza o Espírito de Deus, conhece os pensamentos de Deus e Ele quer nos revelar. Amém, irmãos? Então seja fortalecido sempre no Senhor. Amém? Seja fortalecido sempre no Senhor e na graça do seu poder. Por quê? Porque esse poder habita dentro de você. Amém? Poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém, irmãos? Você fica feliz com isso? Saber que o Deus, o grande, o todo-poderoso habita dentro de você, habita dentro de mim, e com isso podemos fazer com que a nossa vida seja melhor em todas as áreas. O que precisamos fazer? Sair daquela meninice, sair daquela fase do recém-nascido, amém? Sair daquela fase da juventude e nos tornarmos maduros, amém? Nos tornarmos cristãos amadurecidos no Senhor, chegar à perfeita varonilidade de Jesus. Amém, irmãos? Hoje é Dia dos Pais, na verdade, então quero aproveitar esse momento agora e desejar Feliz Dia dos Pais. Quero desejar Feliz Dia dos Pais para o meu pai, né? Para outras pessoas que sempre foram como pais para mim. Amém? E para você também, papai. Talvez eu ainda não te conheça, mas o seu pai espiritual, Deus, ele te conhece. Amém? Eu quero ler um versículo para você que fala assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a aljava cheia deles. Amém? Seja feliz por isso. Amém? Isso é um presente da parte de Deus para a sua vida. Amém, irmão? E saiba, toda dificuldade que você tiver, tudo aquilo que você precisa para poder conduzir a criação dos seus filhos, saiba que o Senhor tem para poder te dar. Amém? É herança do Senhor, os filhos. Sabe, existe algo do qual você pode buscar em Deus como sendo provisão específica para a criação deles. Amém? Está liberado para você, desfrute. Chegue na presença do seu Pai e busque nele. Amém? Então é isso. Um forte abraço, fica com Deus, Feliz Dia dos Pais, um domingo repleto de comemorações, repleto de alegria, repleto de paz sobre sua casa, sobre toda a sua família, uma semana abençoada em nome de Jesus, amém? Para você, para os seus filhos e para os seus pais, para as mamães também, não é verdade? Para todos. Tchau, tchau.